Olá a todos, aqui estamos falando diretamente da sede da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC. Estamos aqui com o presidente José Carlos Martins, eu sou Danilo Fariello e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre FGTS. Presidente, nos últimos dias saiu a notícia de que o governo novo poderia encerrar o saque aniversário do FGTS. Como o senhor vê isso? O saque aniversário, falando a todos vocês aqui, Danilo, é mais uma dessas artimanhas que foram montadas para você complementar a renda, ao invés de manter o fundo de garantia como patrimônio do trabalhador. O saque aniversário é mais uma das distorções que foram criadas ao longo do tempo, que acabam dilapidando, que acabam destruindo o patrimônio do trabalhador. Mas o saque aniversário ele é aquele valor que todo ano sai do FGTS e vai para a conta do trabalhador, né? Por que o senhor acha que esse dinheiro não deveria ir, deveria ficar no fundo? Veja, patrimônio foi criado para você utilizá-lo nos momentos de necessidade, no momento que você fica sem emprego, no momento que você tem uma doença, no momento que você vai fazer uma aquisição, ou seja, você troca um patrimônio que é dinheiro por uma casa, por algum bem, algum valor expressivo. O problema é que quando você faz saques pequenos ao longo do tempo, você aos pouquinhos vai dilapidando aquilo que você tem guardado. O fundo de garantia foi feito para ser efetivamente patrimônio. O que a gente percebe é que esses pequenos saques, eles vão sendo feitos ao longo do tempo e fazem com que na hora que o trabalhador necessite, por uma doença, ele não tem mais. Isso afeta também a sustentabilidade do fundo, já que o fundo de garantia ele é usado para financiar habitações, infraestrutura como um todo? Aí a gente tem que falar um pouquinho da história do fundo. O fundo de garantia, quando foi criado lá na década de 60 pelo liberal dos liberais, que foi o Roberto Campos, avô do nosso atual presidente do Banco Central, ele dizia assim na exposição de motivos para a lei. Ele dizia, porque as pessoas às vezes esquecem que fundo de garantia foi criado porque, à época, existia estabilidade do trabalhador, inclusive na iniciativa privada. Então, o fundo de garantia veio como compensação à retirada da estabilidade do setor privado. E ele, na exposição de motivos, diz assim: eu criarei a estabilidade no emprego através da geração de emprego na construção de casas populares e saneamento. Eu não vejo nada mais atual do que essa frase dele feita há quase 60 anos atrás. O saneamento básico também, que é uma das prioridades aí de investimentos da infraestrutura nos últimos anos do país, né? Apesar do fundo de garantia já ter investido trilhões em saneamento, em habitação de interesse social e tudo isso, nós temos números ridículos, né, assim, decepcionantes a respeito de saneamento, e o nosso déficit habitacional é conhecido por todos. Outra coisa, quando você não financia a habitação de interesse social, quando você não financia o desenvolvimento urbano, você vê um crescimento desordenado das cidades. E aí é ruim para toda a sociedade. A gente tem que perceber que não é aquele saque pequenininho que vai resolver a vida de nenhum brasileiro. No entanto, ele, no conjunto, ele ajuda demais, principalmente ao próprio cotista, ao próprio que está depositando. Porque hoje existe uma coisa que precisamos conversar, inclusive, explicar para todos que estão assistindo, que a remuneração do fundo de garantia, ela tem dois pontos. Existe uma remuneração fixa, que é essa que é fornecida, que é o que todo mundo diz, FGTS, que é o FGTS, que é TR mais 3%. Só que é o seguinte, de todas as operações que o fundo faz no final do ano, você faz um balanço. E todas as operações, o resultado disso, 50% também é entregue para o próprio trabalhador. Em distribuição de lucros, distribuição de lucro. Exceto nesse último ano que a inflação realmente explodiu e não teve nenhuma aplicação financeira que chegou no nível da inflação. Todos os outros anos, desde que foi montado esse modelo, a remuneração do fundo foi superior às outras remunerações, bolsa, caderneta de poupança, uma série de coisas. E além do saneamento, o senhor vê o FGTS também
como um estímulo ao enfrentamento desse déficit habitacional, que a gente tem também como uma das políticas desse novo governo, e é um enfrentamento, na verdade, até de uma política de Estado, né, que vem de governos aí de diferentes espectros. Como é que o senhor vê o papel desse recurso do FGTS em enfrentar esse déficit habitacional? O Fundo de Garantia tem um papel, assim, como a gente, no coloquial, chamamos de Robin Hood. Por quê? Porque o perfil das contas de fundo de garantia são poucas contas com muito depósito. Então você acaba fazendo o efeito Robin Hood, por quê? Porque as grandes contas, que na verdade acabam financiando aqueles de menor poder aquisitivo, porque tem uma taxa de juros menor, e isto permite o acesso da grande maioria das pessoas de baixo salário, que elas possam acessar a tão sonhada casa própria. E, logicamente, que se não fosse o Fundo de Garantia, o déficit habitacional brasileiro seria imensamente maior. Então você tem o Fundo de Garantia como manutenção do patrimônio do trabalhador, que ele vai, o dia que ele precisa, ele vai ter o patrimônio dele. Segundo, ele gera emprego. Só no Minha Casa Minha Vida, ele gera na faixa diretamente mais de 500 mil empregos, tem 500 mil empregos diretos, mais 1 milhão e tanto de empregos indiretos. Isso aí faz com que ele tenha um trabalho de distribuição de renda, um trabalho de uma função, vamos assim dizer, de distribuição de renda, geração de tributos e bem-estar social. Enfrentamento da desigualdade, né? Esse eu acho que é o ponto fundamental. Quando eu falo em Robin Hood, é isso que eu quis dizer. Você, de alguma forma, está pegando as grandes contas. Por que grandes contas? São aqueles que têm altos salários e grande tempo de casa. Ou seja, ele tem muito tempo de depósito de valores expressivos. Isso se transforma num grande depósito. E estas aí que ajudam a financiar o saneamento e a habitação do interesse social. Presidente, para a gente encerrar, eu queria mais uma pergunta aqui para o senhor. Qual que é a perspectiva que o senhor vê para a gestão do FGTS nesses próximos anos? Eu acho que tem que ficar muito claro qual é a função do Fundo de Garantia. Porque por mais nobre que seja o objetivo de desvio do uso, deveríamos buscar outras formas de atender essas necessidades do que simplesmente adotarmos a medida bem fácil que é ir lá e fazer um saque e destruir aquilo que o trabalhador precisa em algum momento da vida dele. Você veja que existe um outro ponto também que a gente não consegue entender, que é mais ou menos o seguinte: quando eu chego e faço esses saques emergenciais, esses saques todo do Fundo de Garantia, eu acabo colocando no mercado uma quantidade grande de dinheiro. Certo. No momento seguinte vem o Banco Central, aumenta o juro, porque tem liquidez, e toma o dinheiro do pobre na forma de juro. Então, não dá para entender, entendeu, que isso seja uma justificativa para haver saques. Quer dizer, o senhor tem uma perspectiva, então, de uma gestão, digamos, mais fiel aos objetivos originais do fundo aí daqui para frente. O Brasil é o grande gerador de ideias, só que ele, através do tempo, vai mudando as ideias iniciais. Hoje o México funciona excelentemente bem, e lá a única forma de saque é essa. Então, vamos dizer, ele tem que voltar às suas origens, ele tem que ser o grande patrimônio do trabalhador, realmente o grande patrimônio, não aquele complemento de renda, porque de alguma forma a sociedade, porque o governo, porque o Estado brasileiro não dá renda suficiente para a manutenção de uma família. Certo. Presidente, muito obrigado. Obrigado a vocês que acompanharam a gente até aqui. Hoje é dia 12 de janeiro de 2023, a gente está aqui na CEBIC em Brasília. Então, agradeço ao presidente Zé Carlos, até a próxima. Muito obrigado a todos, até a próxima. E a gente volta com outros assuntos muito importantes como esse para o setor da construção. Tchau, tchau.